Programa Simples Assim. Apoio Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Etc e tal. A loja que veste sua família com bom gosto. Para qualquer lugar que você olha, seja na rua, seja no lugar social, num bar, num restaurante, na nossa casa, no nosso trabalho, enfim, tem gente com o celular. Nós já estamos inclusive ficando de pescocinho torto, de tanto olhar para baixo e acessar o celular. E o celular no ambiente de trabalho, o uso de redes sociais e de aplicativos de conversa, como o WhatsApp, por exemplo, pode sim dar problemas para o trabalhador. Nós trouxemos essa questão e vamos abordá-la com o Dr. Braulio Monte Júnior, que é advogado especialista em Direito do Trabalho, mestre, aliás, nessa área e professor dessa disciplina no IMES Catanduva. Dr. Braulio, muito obrigada, viu, por atender o Simples Assim. Eu que agradeço. Pra gente abordar, eu tô aqui, ó, vou responder meus WhatsApps enquanto converso com o Dr. Braulio. O celular é uma ferramenta de trabalho ou ele virou um problema no trabalho? Os dois, né? Os dois. Na verdade, ele é uma ferramenta de trabalho, sobretudo para um vendedor, por exemplo, ele usa muito. Outros empregados também, né? Eles usam para comunicação, que é uma comunicação rápida e barata, fica registrada. Mas, por outro lado também, é difícil a gente conseguir se manter em pé diante de uma dualidade entre o trabalho e um amigo ou a família no mesmo aplicativo conversando conosco, fica bastante difícil, por isso é um problema e uma ajuda. Existe limite dessa relação? Já existe alguma coisa estabelecida pelas leis do direito do trabalho que determine que pode ou que não pode ter celular no ambiente do trabalho? Não há nenhuma regra dispositiva a esse respeito, nenhuma. Mas o uso do celular, eu já li, já vi algumas reportagens sobre isso, garantem, já deram margem para demissão por justa causa, negativa na Justiça do Trabalho, justamente por conta do celular, não é isso, doutor? Isso, o celular, ele é uma ferramenta, ao passo também que ele é um aparelho que nós não conseguimos mais ficar sem ele. A gente já está com a mão já ligada ao celular, todo mundo anda com o celular no bolso, é muito comum. Bom, mas o empregador, ele também tem o direito de organizar a sua atividade no empreendimento dele. Ele tem esse direito. E um dos direitos dele é falar, olha, aqui não dá para usar celular. Para trabalhar nessa empresa, o uso do celular é proibido. Ele pode proibir o uso do celular, isso não tem o menor problema. Só que se ele permitir o uso, ele pode permitir o uso também de duas formas, ou o uso ilimitado ou o uso limitado. O uso limitado como uma ferramenta do seu próprio negócio. E aí ele bloqueia, por exemplo, acesso a redes sociais, como o Facebook e outras redes sociais que as pessoas usualmente acessam. Isso, até existem várias empresas que fornecem o Wi-Fi liberado ali para os empregados e elas bloqueiam o acesso às redes sociais, o Facebook, o Instagram, o Snapchat, eles bloqueiam isso aí e é plenamente possível. E aí, no caso, doutor Braulio, vamos imaginar uma situação em que o trabalhador, ele conversa, faz o seu trabalho utilizando WhatsApp, por exemplo, ou qualquer outro aplicativo de conversa, e ele depois usa isso fora do horário de expediente dele. Então vamos lá, ele trabalha das 8 às 18, mas após esse horário ele é acessado pelo empregador ou por um cliente. Isso pode render hora extra de trabalho? Isso é hora extra, não tem a menor dúvida. Qualquer horário fora, qualquer trabalho fora do horário contratual ou convencional é hora extraordinária, não tem a menor dúvida. Se o empregador o chama para conversa fora do seu horário, depois dele ter terminado sua jornada diária, é hora extra. Considera hora extra. E se for num domingo, por exemplo, hora extra é mais caro, porque é 100%, um feriado. É possível o empregador, por exemplo, demitir o funcionário utilizando uma rede social, um WhatsApp, por exemplo, fazer isso até fora do expediente? Isso acontece? Olha, uma boa pergunta. Essa é o aviso prévio, que é o modo pelo qual a gente instrumentaliza a comunicação ao empregado que ele será demitido futuramente. Ele pode ser dado por qualquer meio, pode ser
concedido por qualquer meio, porque ele não exige que ele seja feito no papel. Não é obrigatório o papel é só para materializar ou instrumentalizar aquilo. Então começa a contar prazo, vamos dizer assim, a partir do momento em que ele avisou, mesmo que seja no WhatsApp e no final de semana. Uma boa pergunta agora, tem uma colocação que eu queria fazer aí. Ele pode demitir um empregado por WhatsApp? Não tem problema, pode ser. Pode. A grande sacada disso, é assim, se eu usar o WhatsApp como um instrumento para demitir o empregado, eu usar ele desproporcionalmente e potencialmente ofensivo, aí vai gerar dano moral. Tá. E como você falou, no sábado à noite o empregado recebe a notícia às 11 horas da noite que ele foi demitido, por exemplo. Já ser demitido é um desconforto. Ninguém aceita com uma tranquilidade normal, né? O empregado não quer ser demitido, isso é até um princípio do direito do trabalho. Se ele for demitido num sábado à noite, na minha opinião, gera dano moral, não tem problema. Eu acho que é líquido e certo um dano moral. As redes sociais também são muito perigosas para aqueles funcionários, para aqueles trabalhadores que às vezes dizem para o patrão que estão doentes e saem para passear e se esquecem que a mentira tem perna curta e postam foto dele passeando. Isso também dá direito à demissão por justa causa ou só demissão? Depende do tamanho do que aconteceu, da situação como um todo. Mas o Facebook ou outras dessas redes sociais, ela serve como prova na Justiça do Trabalho, inclusive para apenar ou para demissão capital, que é a justa causa. Uma coisa só que eu queria te falar, que eu vejo muito isso no Facebook, o empregado às vezes fala um pouquinho contra a empresa que ele trabalha. Isso, era a próxima pergunta. Eu acho que o empregado tem que tomar cuidado com isso, porque é o lugar que ele trabalha, ele merece, como ele, empregado, merece respeito e consideração, o empregador também deve merecer consideração e respeito. Uma outra questão com relação ao uso do celular no trabalho é que houve inclusive uma ação na Justiça no Sul do país, Dr. Braulio, em que a trabalhadora pediu uma indenização porque ela machucou-se, cortou a mão no trabalho, e pediu uma indenização. E o empregador provou que esse acidente aconteceu porque ela estava distraída com o celular. E aí a justiça negou a ela essa indenização. Sim. Isso também é uma questão que precisa ser observada, essa questão de que o celular desvia a atenção do trabalhador do que quer que ele esteja fazendo. Nossa, ele desvia muito. O motorista de caminhão, eles usam muito o celular, né, nas longas distâncias, ou essa empregada que você está relatando bem, você puxou bem um exemplo bacana. O empregador, em certas situações, ele deve restringir o empregado a andar com o celular. Ele pode fazer isso. Ele pode falar, olha, os celulares têm que ficar aqui, determinado. Tem muita escola que hoje faz isso. Você tem que guardar o celular no armário para você não entrar com o celular na sala de aula. O celular em sala de aula, sobretudo eu que sou professor, tenho visto, é um aparelho que não é bem aceito ali. Ao contrário. Ao contrário, ele é bem prejudicial. Muitíssimo obrigada, Dr. Braulio. Foi mais uma vez um grande prazer e obviamente muito educativo. Eu agradeço também. Muito obrigado. Bom, a gente só queria dar um recado para você, então, que gosta de usar celular em todos os momentos da sua vida. A gente volta para aquela questão que a gente conversou no começo da entrevista com o Dr. Braulio. É bom e é ruim. Mas há uma questão que, se você usar o celular com parcimônia e com moderação, ele é, sim, um grande auxiliar na sua vida, de todos os jeitos. Programa Simples Assim. Apoio Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Etc e tal. A loja que veste sua família com bom gosto. Que tal deixar a sua imaginação virar uma linda realidade? Aqui na Arte Companhia você pode. Toda a linha de tintas da Acrylex para efeitos especiais, entre elas craquelê, relevo, PVA, tintas para telas e tudo mais que você desejar criar. Acrylex, uma tinta para cada ideia. E tem também os materiais auxiliares, como verniz, base e betumes, além de acessórios como tesouras e pincéis. A Arte Companhia é a maior revenda da Acrylex na região e por isso tem muito mais variedade e os melhores preços. Acrylex e Arte Companhia. Aqui a criatividade nunca acaba. O Centro de Beleza Suelite espera para te deixar ainda mais linda.
Para os cabelos tem cortes, coloração, penteados e uma super novidade, o tratamento orgânico. Tem também maquiagem, depilação, manicure e pedicure e a sala da noiva, com tudo o que ela sonha para o seu dia ser especial. Aqui você fica linda por dentro e por fora. Centro de Beleza Sueli, você linda todo dia. Em Catanduva, na Rua Bahia 507, centro com estacionamento.